foi surpreendido neste último domingo com uma notícia muito triste, uma notícia lamentável que veio lá do Rio de Janeiro, com o incêndio do Museu Nacional, demonstrando, infelizmente, que o Brasil carece muito de políticas para proteger seu patrimônio histórico, seu patrimônio cultural. Em virtude deste episódio, que está refletindo em todo o país a necessidade de nós repensarmos as políticas culturais, estamos hoje recebendo na redação da Gazeta de Toledo o professor Anésio José Vito, servidor da prefeitura e que há muito tempo trabalha no Museu Histórico Willy Barth, na verdade um dos responsáveis por esse espaço tão importante que Toledo conquistou. Professor, seja muito bem-vindo à Gazeta de Toledo, obrigado pela sua visita. Obrigado pelo convite, né? E de fato estamos também tristes com esse fato lamentável, né? Pelo que acompanhamos na imprensa, hoje a maioria dos brasileiros fica sabendo da importância desse museu, embora a maioria não tenha conhecido pessoalmente. Eu sou um deles, né? Embora eu trabalhe com a área de história, com a área de filosofia, gosto muito de artes, estou ligado à educação e à cultura, eu não tive a oportunidade de pessoalmente conhecer as exposições deste riquíssimo espaço, né? Mas conversei com pessoas aqui de Toledo que já estiveram lá e trouxeram sempre ótimas informações, né? De fato, penso que o Brasil perde e a América Latina também perde, né? Perdemos ali o maior acervo aqui da América do Sul e perdemos também a parte da nossa história, da história do Brasil, né? Da história dos 500 anos recentes do Brasil, né? Perdemos culturalmente também, a humanidade perde porque tem ali peças que vieram da história antiga, né? Também nós temos aqui da América, né, Luzia, um fóssil mulher, né, que fez repensar toda a pesquisa histórica, né? Nós temos ali também agora tornadas cinzas muitas conquistas da ciência, né? Muita pesquisa científica, né? É uma pena, né? Lastimável, de fato, como você disse, parece que era um evento previsível, né? Poderia ter sido investido mais. Pelo que nós acompanhamos na imprensa, houve recentemente liberação de recursos, mas que não chegaram a ser utilizados para prevenir esses riscos, né? Pelo que nós percebemos das notícias que nos chegam, nós tivemos uma sequência de eventos que culminou com essa tragédia. Primeiro, houve uma redução no valor que o governo federal repassava para a manutenção de entidades, não só desse Museu Nacional, mas de outras entidades do gênero. E além da diminuição dos valores, houve atraso nos repasses, né? A instituição mantenedora do museu não estava passando o valor que o museu necessitava. E nos chegam hoje notícias, por exemplo, de que os funcionários do museu tinham que fazer vaquinha para arrecadar recursos para comprar material de limpeza, por exemplo. Esse é um pequeno exemplo de como a gente vê o descaso e a maneira como o governo não deveria tratar instituições como essas. Infelizmente, notícias assim a gente vê em outros campos, em outras áreas, mas especificamente na questão cultural e em se tratando de museu. Toledo tem uma realidade parece um pouco diferente de outros municípios. Aqui nós temos um museu que já está há quanto tempo? Nosso museu foi criado em 1976, uma lei municipal, né, da gestão do Dr. Wilson Carlos Kuhn, né? Mas aí foi uma iniciativa de algumas pessoas, acabou se criando a lei, foi aprovada, no entanto, ficou 8 anos só no papel, né? Foi difícil o início do museu. Então ele começa com uma iniciativa que parte de uma lei, legislação, isso. Criou o museu, mas para sair do papel levou-se um tempo até que se concretizou. Ele foi organizado, houve o recolhimento de um acervo, a formação de um acervo
depois ele ficou abrigado em diferentes prédios, né, ao longo de sua história. Isso, Fernando. Ele teve então essa criação em lei, logo em seguida uma lei dando nome ao museu. Então o museu já recebeu o nome de Willy Barth, uma homenagem a este pioneiro, colonizador, uma grande liderança no oeste do Paraná, que faleceu em 1962, né? E ficou no papel por um período, passaram-se um gestor, outro, e teve um início com outro grupo de pessoas muito interessadas em que ele entrasse em funcionamento, né? Então foram um grupo de pessoas liderada pela Maria Bernadette Barth, né? Filha do seu Willy Barth, Etílio Ferreira, Oscar Silva, o próprio Wilson Carlos Kuhn. Não vou nominar todos que são lideranças que estiveram à frente, né, desse trabalho, e conseguiram um pequeno espaço na Casa da Cultura para colocar as primeiras peças doadas pelos moradores de Toledo. Então é muito importante entender que o nosso acervo foi constituído por doações da comunidade. Então o que fazia essa equipe? Ela visitava a família pioneira, fazia uma entrevista e a família doava fotografia, documentos e objetos que começaram a fazer parte do acervo do museu em 1984. E depois, então, de formado o museu, ele ficou abrigado no prédio que hoje é tombado pelo patrimônio, né? Isso. Então, a trajetória, Fernando, é interessante, porque a gente quer entender como é que funcionam os museus pelo Brasil, e aqui em Toledo não era diferente. Da Casa da Cultura, logo em seguida, em 1985, a Prefeitura Municipal de Toledo adquiriu o Centro Cultural Oscar Silva, junto ao Banco do Brasil. Ali foi criado para ser um centro cultural. O museu foi alojado, então, na parte onde hoje é a biblioteca, né? Nossa biblioteca pública municipal. Depois, na sequência, no início da década de 90, o museu, todo esse prédio do Centro Cultural, o município de Toledo cedeu para alojar a primeira universidade particular de Toledo, que foi a Unipar. Então, a biblioteca pública foi deslocada para a esquina da 7 de setembro com a Barão do Rio Branco, um antigo prédio de um banco que existia ali, e o museu ficou com a portas fechadas com seu acervo, porque ali não havia espaço suficiente para a exposição. Ficou por 2 anos, aí surgiu o prédio do antigo Fórum, né? O prédio conhecido como o prédio dos conselhos, que hoje nós temos aí, né? Então ali o museu foi alojado, reabriu em 1994 ali, e em início de 1998 verificou-se algumas rachaduras em paredes deste prédio. Então, para preservar o acervo, naquele momento, na gestão municipal já do prefeito Delê Dunin e a secretária Gini Fabres, tomou-se a decisão de preservar esse acervo, levando de volta para o Centro Cultural. Então, o acervo volta para o prédio onde está a biblioteca e foi alojado no piso superior. E ali funcionou até 1998. Nesse tempo, cada prefeito que esteve à frente da municipalidade e sua equipe, principalmente o pessoal ligado à cultura, Conselho de Cultura, de alguma forma tentou sempre colocar na proposta de trabalho a construção do museu. E isso foi possível na segunda gestão do prefeito José Carlos Cavinato, o início da obra, né, que foi terminado no prefeito seguinte, Beto Lunite. Então, Toledo tem uma sede própria de museu a partir de outubro de 2015. E ao conquistar uma sede própria, Toledo acabou se diferenciando das demais cidades, da grande maioria, pois é um dos poucos municípios do Paraná cujo museu está abrigado em um prédio próprio, que foi construído, projetado para ser museu, né? Nas outras cidades, os museus eles estão em locais que foram adaptados para abrigar o museu, não é isso? Isso mesmo. Se nós vamos pensar no nosso estado do Paraná. Então, se nós vamos à capital, nós vamos visitar o Museu Paranaense. Ele está num prédio antigo, que já foi palácio, né, que foi sede do governo do estado, né? Nós temos outros museus em Curitiba, como o Museu da Imagem do Som, e outros que estão abrigados em prédios
antigos, né? E os prédios antigos têm lá seus problemas, né? Elétricos, hidráulicos, né? Chove, em algum lugar chove dentro. Então, Toledo deu um passo fundamental, né? Desde a criação do museu em 1976 até a conquista da sede própria. É uma realidade própria nossa, graças ao empenho da comunidade. Nós temos conosco, muito próximos, a família de pioneiros, né? Nós temos descendentes das famílias de pioneiros e alguns ainda que chegaram aqui quando eram crianças, adolescentes, que estão entre nós. E o museu também aqui coordena um grande encontro anual desses pioneiros. É importante lembrar que a instituição, o Museu Histórico, ela está para também sempre manter viva esta memória. Então nós temos a data, por exemplo, do Dia do Pioneiro, é uma lei municipal. E é neste dia que nós fazemos este encontro e reunimos eles no dia 27 de março, né, de cada ano. Né? Reunimos famílias e descendentes dessas pessoas que colaboraram, de certa forma, com a constituição do acervo do museu. Então hoje nós temos no nosso museu, não devemos comparar o nosso museu com outros museus. Nós vemos agora esse desastre, né, do Museu Nacional, né? Nós acompanhamos na imprensa 20 milhões, aliás, 20 milhões de peças, né, de acervos. Nosso museu está passando dos 10 mil itens, né? Entre fotografias, entre documentos, entre objetos de madeira, peças, objetos domésticos. Então nós temos um rico acervo e com ele nós montamos exposições e convidamos as pessoas para virem visitar, né? Importante também, mesmo estar numa sede nova, né, uma sede própria, ela não está isenta de seus problemas, né? É possível que nossos toledanas passem à frente do museu e vejam, olha lá, a parede do museu está escamando, caiu a lajotinha. Verdade, já caiu na frente, já foi consertado, já caiu na parte dos fundos, já foi consertado, agora está caindo na lateral. Isso não é diferente dos prédios vizinhos, né? Nós temos a mesma situação no prédio que foi construído para ser hospital regional, nós temos a mesma situação no prédio da UTFPR, logo vizinho ao prédio do museu, mas isso são situações que vão sendo resolvidas, né, na medida que vão acontecendo. Acontece isso em prédios novos? Sim, no nosso caso está acontecendo, né? Mas o mais importante é o dia a dia, o cuidado com a segurança, né? Então veja, quando nós estávamos no prédio do fórum, houve sinais de rachadura na parede, levamos o acervo para o Centro Cultural. O Centro Cultural também é um prédio antigo, que eu acho que aos poucos a municipalidade deve olhar com carinho e fazer toda uma reestrutura, uma revitalização deste prédio, porque ele foi construído em 1970. Nós ficamos felizes, eu acho que foi uma saída até, na medida que ficou pronta a sede própria, o prefeito anterior agilizou a saída daquele espaço até para prevenir alguns eventuais problemas, né? Já que as instalações ali são da década de 70. Né? Então, ainda tem parte da mudança para ser arrumada na sede própria, mas isso vai sendo feito aos poucos. E a segurança, né? Hoje nós temos extintores, né, à base de água pressurizada, temos extintores de pó químico, né? Temos uma situação de controle da umidade, né? Temos aparelhos de desumidificação, quando em dias como hoje a umidade está muito alta, a gente liga os aparelhos, eles vão tirando parte da umidade, porque a umidade ela prejudica o material, né? E também temos lâmpadas de emergência, né? Temos acesso ao elevador. Então penso que foi uma conquista que Toledo teve e que tem desafios, né, novos na frente. Esses desafios, o que nós temos de perspectiva para frente? Nós já temos até o presente momento uma grande conquista que é o prédio próprio. Isso. Mas ainda faltam algumas coisas. O que seriam esses desafios? Então, Quais seriam? Então, nessa história que a gente vem colocando do nosso museu, a gente percebe que cada gestor, no seu momento, dá a sua contribuição para que o museu possa existir e continuar transmitindo a memória e a história da nossa comunidade. Então, hoje,
A prefeitura deu passos importantes na gestão anterior de criar cargos específicos para profissionais que devem atuar no museu, como museólogo, historiador, restaurador, né? E hoje estamos aguardando a contratação desses profissionais. Então penso que isso é um desafio para a gestão do momento, a gestão atual. Também entendemos que no momento a gestão municipal, através do prefeito Lúcio Demarque, está dando muitos estudos, está trabalhando com muitos estudos, trabalhando com os dados, com os números, né, do limite prudencial, que é importante. Nós vemos que recentemente foi solucionado a falta de professores na sala de aula, importantíssimo, né? Profissionais na área da saúde, né? São todos servidores necessários para o bem da coletividade, né? O passo seguinte para o museu hoje seria dar esse salto de qualidade, além da sede própria, ter seus funcionários de carreira qualificados de acordo com a necessidade hoje do museu. Preencher o quadro de funcionários com profissionais específicos voltados para as áreas específicas. Isso, que apesar de eu estar trabalhando já há algum tempo no museu, porque eu sou servidor municipal da área da educação e da área da cultura, trabalho nas duas secretarias dentro daquilo que a municipalidade necessita, né? O museu requer funções específicas, né? Veja, por exemplo, que um plano museológico ele pode ser assinado apenas por uma pessoa formada em museologia, né? Então, mas até o momento nós estamos trabalhando e colocando à disposição da comunidade para visitação belas exposições, né? Nós temos agora 2 exposições, né? Estamos recebendo os alunos do programa Conhecendo Toledo. Temos agora uma expectativa de receber todos os alunos do 4º ano da rede municipal através deste programa até final de novembro, né? E isso engrandece, né, a formação da clientela cultural, né? Então é bonito ver que essas crianças acabam retornando ao museu, trazendo pela mão o pai, a mãe, às vezes traz o avô, a avó, e a gente pergunta: o que você trouxe hoje? Hoje eu trouxe minha avó, meu avô, para visitar o museu. Por quê? Quando eles vêm para a escola, nós fazemos um desafio a eles. Volte ao museu, traga a família, e nós criamos um horário especial. Todos os sábados pela manhã, nós atendemos, né, no museu, né, ao público, das 8 às 11h45, além de segunda a sexta, de manhã e à tarde. Esse horário especial do sábado é para atender as pessoas que trabalham durante a semana, que muitas vezes não podem ir ao museu em virtude dos outros compromissos, né? São todos os sábados, começou como o primeiro sábado de cada mês, né? Isso. Nós tínhamos uma experiência em anos anteriores de atender um sábado por mês, né? Aí nós vimos que as pessoas não guardavam esta data, então nós pensamos em criar todos os sábados, fica mais fácil. Todos os sábados. Não se gera hora extra para o município, porque um servidor ele deixa de vir na sexta-feira no período, e ele vem e atende e abre o museu ao sábado. Por quê? Quem vai explicar o museu geralmente é a criança que vai explicar para o pai e a mãe, né? Ela não precisa mais do educador do museu. E isso é importante porque a gente tem visto assim um momento de integração da família, né? As relações familiares, isso é importantíssimo, né, num espaço público, né? Então o museu ele é este espaço importante que eu acho que aos poucos, talvez a partir desse alerta, desta catástrofe, nós podemos dizer, não podemos dizer uma catástrofe, né? Esse incêndio que leva uma boa parte da nossa história, do nosso conhecimento científico, seja alerta, né? Para que políticas públicas sejam bem claras a respeito da área da educação, da área da cultura, né? No sentido de que a gente possa manter esses espaços, né, de formação. Por isso o museu ele é uma instituição de educação informal. Falando em políticas públicas, nós temos hoje a Magda Ritter, que é a secretária municipal de cultura. Ela está à frente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. O professor Anésio faz parte deste conselho. E qual o desafio que vocês têm neste momento dentro do Conselho de Políticas Culturais? Bom, a nossa presidente, a Magda como secretária, né, a nossa presidente a Silvana, ele nos desafiou, né, nós a todos os membros do conselho, né, nós precisamos construir o plano de cultura decenal, né? Todo município tem que ter seu plano de cultura para os próximos 10 anos. Então, o que é que nós queremos?
como cultura para o município de Toledo. Esse é o desafio grande, maior neste momento, né? Então estamos trabalhando na construção desse plano, que claramente vai entrar também as perspectivas para o museu e para o teatro, né? Veja, o Teatro Municipal é um espaço cultural, é uma conquista, né? Agora, no ano que vem, nós teremos 20 anos no teatro, né? Mas ele já precisa passar por reformas, por pequenos ajustes. E uma coisa importante, quando a gente fala de contratação de servidores qualificados, esse trabalho não aparece para o público, assim como para o teatro não aparece a falta da caixa cênica. Então, desde que o teatro foi construído lá em 1999, não se terminou a parte interna do teatro, que é a construção da caixa cênica, né? E essa é uma meta também grande, que está dentro do plano diretor, inclusive, está previsto isso. E o plano decenal também deverá contemplar isso. É um desafio, né, para a Secretaria de Cultura, para o município de Toledo, né? E para o museu, o desafio seria formar este quadro próprio de servidores, né, que vão dar mais qualidade na organização do acervo para qualificar melhor também a montagem das exposições, né? Então isso, normalmente o público não se torna público essas questões, elas não são vistas no dia a dia, porque o público vem ao museu e vê as exposições, tá? Então, só para complementar, quando o público vem ao museu ver uma exposição, ela tem ali em torno de 10% das peças do acervo. 90% estão guardadas em salas específicas, chamadas de reserva técnica. Lá que elas são guardadas, cuidadas, aguardando a sua vez de participar de uma exposição. E nós temos então 2 exposições no momento. Quais são essas exposições? Já para fazer o convite para quem está nos acompanhando agora, poder ir ao museu, lembrando que agora aos sábados também é possível levar a família, passear, conhecer. Quais são as exposições que nós temos lá? Então, nós temos na parte de baixo do prédio, na primeira sala, uma exposição chamada Ecopintura e Ecoescultura, de um artista, Ataídes Kist, de Marechal Cândido Rondon, em que ele tem uma proposta muito interessante, né, de aproveitamento de resíduos de madeira, né, restos de madeira, e aí ele cria obras de arte, né? Também ele traz uma peça em que ele participou numa exposição de galeria em Florença, na Itália, recentemente. Ele traz para essa exposição. Traz também pintura nesta exposição, né? Pintura a óleo, muito interessante, né? Ele trouxe as 3 monas, né? Um trabalho muito bonito, com jogo de cores, né? E tem lá uma explicação toda em que ele também se inspira num artista norte-americano, né, dentro da arte abstrata, né? E, além disso, nós temos na sala do piso superior uma exposição sobre a história da colonização, que nós sempre mantemos ela e vamos renovando com alguns objetos, algumas peças, vamos fazendo um rodízio, mas mantemos ali um espaço em que a pessoa que vem visitar consegue entender um pouquinho do nosso jeito de ser, né? E como começou a nossa história, né? Então, no banner de abertura, a gente tem ali um mapa que é uma riqueza imensa, né? É só uma imagem do mapa, é um mapa que no seu original é em tecido, né? Ainda não faz parte do acervo do município, mas aos poucos nós pensamos que a pessoa irá doar isso ao município. Mapa antigo de 1905, 1906, em que já aparece nele o nome Toledo. Então é importante para a gente poder falar da nossa história, da origem do nome, de onde vem, né? E a exposição em si vai mostrando muitos objetos do trabalho, do dia a dia, e tem um espaço que as crianças adoram, e ali pode ser tirando foto, né? Sentado numa carteira, num banco escolar, daqueles que se sentavam de 2 em 2, meninos com meninos, meninas com meninas, né? Então ali as pessoas vêm e fazem aquela foto familiar, fica muito bonito. Conhece também como era o estilo de vida dos pioneiros, através dos ambientes que reproduzem as casas, as residências da época, né? E nós, como servidores, só aprendemos cada dia mais. Então, sábado teve a visita de um grupo que estava em Toledo de passagem, em estudos, né? E parte do grupo estava ocioso naquela manhã e de repente encostou um ônibus na frente do museu, desceu 20 passageiros e vieram com esse museu. E um deles, quando viu o fogão ali, disse o seguinte: esse fogão tem a caldeira, tem uma caldeira lateral com um torneirinho onde saía água quente.
Eu sempre entendi que ali era para recolher água quente, para fazer, lavar os pés antes de dormir, porque antigamente nem todo dia você tomava banho, né? E os antigos me contam, né? Que alguns dizem até que você tomava só no sábado, né? Fica bem para o final de semana, para namorar, para ir na missa. Mas enfim, ele diz, ali minha mãe fazia café. E eu disse, mas eu nunca soube disso. E ele me explicou. No fundo da caldeira, minha mãe tirava o carvão aqui da boca do fogo, colocava ali com água quente, depois largava o café e tirava o café na torneirinha filtrado pelo carvão. Eu disse, eu nunca tinha visto isso. Então no museu a gente aprende, né? A gente não ensina, a gente aprende, né? E a gente aprende muitas coisas, né? Nesta semana nós estamos falando de segurança, então nós temos um elevador no museu, né? E até pouco tempo atrás, até uma pessoa perguntou, escuta, mas vale a pena pagar a manutenção do elevador, né? Eu disse, sim. Se nós tivermos um cadeirante por mês, vale a pena. Se nós tivermos um cadeirante por ano que vai ter acesso à exposição, vale a pena, né? E nós tivemos na sexta-feira uma visita de escola e houve um probleminha no elevador. Ele travou, né? E a gente ficou assustado. Eu que estou ali 2 anos e meio no prédio novo, não podia demonstrar que estava assustado, mas acalmei as pessoas que estavam dentro, que era o nosso estagiário, a professora que acompanhava o cadeirante. Então disse, fique tranquilo, nós vamos encontrar a solução, né? Rapidamente liguei para a empresa disse, você tem a chave? No nervosismo eu não achei a chave, uma chave para abrir por lado de fora, né? E tirar as pessoas. Mas ele disse, se tem um elevador, tem outra saída. Você tem uma pessoa lá dentro, estagiário, ou funcionário? Sim, tem o nosso estagiário. Ok, então diga para ele girar aquela rodinha que existe ali à direita, que a porta vai abrir. Pronto, a porta abriu, resolvemos. Foi um sufoco. Quem me ensinou a operar o elevador? Aquela criança sentada na cadeira de roda. Eu agradeci a ele. Esta criança me ensinou a operar o elevador no museu. Então agora eu vou ensinar todos os outros funcionários questão de segurança. Se acontecer de travar, e pode acontecer, como é que nós resolvemos? Dá para resolver, se faltar energia elétrica, dá para resolver. No caso, ele travou, dá para resolver. Então, o museu é um espaço de aprendizagem das mais diversas. Por isso, a gente chama o local de educação informal. Fica o convite, então, para você ir lá aprender também, né? Conhecer o museu, conhecer a história de Toledo, participar, nós todos participamos da memória coletiva do município. Essa memória ela é preservada também pelo museu, então ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É importante que a gente vá lá para entender como que se constitui a história, como que a gente chega até os dias de hoje. Porque o museu é um espaço de reflexão, ele não é um espaço só que guarda a história, ele serve para a gente refletir o nosso dia a dia, isso, né? Hoje. E para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, né, entender que existem pontos de partida que nos levam para outros lugares. Então, nós estamos hoje vivendo esse momento da história da cidade, estamos com 135 mil habitantes, mas teve um momento lá atrás, visionários que descobriram uma fazenda britânica à venda, se empolgaram, encontraram outras pessoas que juntaram o dinheiro, compraram. Isso foi em dezembro de 1945, para março de 1946, depois de 38 dias de viagem, chegaram às margens do Rio Toledo e instalaram o acampamento. E iniciou a nossa cidade. Então, esse ponto de partida é importante, nós sabemos disso, porque hoje em dia, com essa informação muito superficial das telas dos celulares e dos televisores, as telas dos computadores, nós estamos perdendo profundidade, nós estamos perdendo memória. Então, muitas vezes, um espaço do museu, ele está ali para alargar o nosso entendimento, né? E é por isso, então, que o episódio da perda do Museu Nacional é muito triste para o país. Então, queremos dar a nossa contribuição. Vamos conhecer o Museu de Toledo, né? Está bem, na medida do possível, bem organizado, de fácil acesso, estacionamento na parte dos fundos, amplo, né? E estão todos convidados. Então, feito o convite por mim, reforçado pelo professor Anésio, eu encerro com mais um convite, que na verdade eu gostaria que o senhor fizesse, professor, para as pessoas irem até o desfile cívico
e vão encontrar um trabalho que está sendo feito com os pioneiros, é isso? Neste ano, a comissão organizadora entrou em contato com o Museu Histórico e, em relação ao tema, né, da nossa desfile cívico, que foi escolhido pelas entidades e a equipe organizadora, nossa gente, nossa história, nossa pátria, nos procuraram ver a possibilidade de que pioneiros estivessem ali presentes na hora da abertura do desfile. Né? Então nós já tivemos vários personagens fazendo a abertura do desfile, né? Levando a tocha, né, para ser acesa. Então, com esse tema deste ano, nós não podemos convidar todos os pioneiros, mas nós teremos lá uma família de pioneiros representando todas as demais famílias, que são centenas, né, que nós temos cadastradas no museu. Então, também um convite para o 7 de setembro, a princípio, pelo que estamos vendo aí, teremos tempo bom, né? E teremos lá pioneiros bem cedo, como eles sempre acostumavam, levantar cedinho e se fazer presentes na atividade do dia a dia, e para eles será, esta família, mais uma atividade, levar a tocha para acender a tocha no desfile cívico. Então, 2 convites: ir para o desfile com a família, levar as crianças e visitar e conhecer o Museu Histórico, para quem não conhece. Quem conhece vai lá e vai ter a oportunidade de ver uma nova exposição dentre as 2 que se encontram lá. Professor, muito obrigado pela sua visita, pelas suas palavras. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição, em nome da Secretaria de Cultura, né, nossa secretária Magda Ritter, né, e também à disposição, né, de ir lá no museu, na medida que tiver dúvidas, né, pesquisadores que queiram vir consultar os documentos, fazer seus trabalhos científicos, né, nós também atendemos. Ok. Obrigado.